Oi, gente! Hoje eu vou passar uma dica sobre o crime do artigo 122 do Código Penal. Para quem não está muito atualizado, esse crime ele foi alterado pela Lei 13.968 lá no finalzinho de 2019. É uma lei que chegou junto aí com o pacote anticrime e talvez possa ter ficado um pouquinho de lado na sua atenção. Então vamos lá. Antes dessa alteração, o crime do artigo 122 trazia as figuras de incitação, instigação ou auxílio material ao suicídio. Com a alteração da Lei 13.968, além do suicídio, há agora a figura da automutilação. Essa modificação ela veio depois daqueles acontecimentos daquela história da baleia azul, de adolescentes e crianças sendo induzidos ao suicídio. Então o legislador achou por bem dar essa fortalecida nessa figura. Tudo bem. Vamos às diferenças, às modificações efetivas que essa lei trouxe. Além dessa inclusão da figura da automutilação, antes da alteração, o crime de incitação ao suicídio, lá do artigo 122, ele só se consumava se a gente verificasse um resultado material, um resultado naturalístico. Era um crime, portanto, material. Então, só ia ter o crime do artigo 122 se houvesse de fato a tentativa de suicídio lá pela vítima e se além dessa tentativa de suicídio a gente verificasse uma lesão grave ou gravíssima ou então um resultado morte, se a pessoa de fato chegasse a se suicidar. Tudo bem. Com a alteração da lei agora, o crime na figura do caput ele se tornou formal. Então, ainda que não haja resultado, ainda que não haja morte, ainda que a pessoa sequer venha de fato tentar o suicídio, se o agente instigar, auxiliar ou incitar alguém a praticar o suicídio ou a automutilação, a gente já vai ter o crime configurado numa pena de 6 meses a 2 anos. Portanto, a figura do caput, ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, grave isso, que a figura do caput, ou seja, sem resultado naturalístico, apenas a incitação ao auxílio ou a prestação do auxílio material, ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Tudo bem, mas e se acontecer de fato uma lesão grave, gravíssima, ou se a pessoa de fato vier a se suicidar, né, vier a morrer, aí a gente vai ter as figuras qualificadas. Se dessa tentativa, dessa incitação ao suicídio ou à automutilação vier a ocorrer uma lesão grave ou gravíssima, a pena vai para reclusão de 1 a 3 anos, ou seja, já deixa aí de ser uma infração de menor potencial ofensivo. E se o resultado morte vier dessa automutilação ou da tentativa de suicídio, a pena vai ser de reclusão de 2 a 6 anos, portanto, o dobro da pena anterior. Certinho? Tudo bem. Certo, então vamos trazer agora as causas de aumento que o legislador também incrementou aí na figura do 122. Na redação anterior, a gente já tinha lá como uma causa de aumento o motivo egoístico. Agora, além do crime ser cometido por motivo egoístico, a gente também tem as causas de aumento quando o crime for cometido por motivo torpe ou motivo fútil. Então, em relação ao motivo, você vai gravar essas 3 majorantes, tá? Motivo fútil, motivo torpe ou motivo egoístico. A pena nesses casos ela vai ser aplicada em dobro. Cuidado, porque na sua questão de prova, o examinador pode colocar que a instigação ao suicídio praticado por motivo torpe é qualificado. Não é qualificado, tá? Ele pode querer trazer essa confusão com o homicídio. Ele é majorado, circunstanciado, porque é uma causa de aumento de pena. Nesses casos, a pena vai ser aplicada em dobro. Em quais outras hipóteses que a pena vai ser aplicada em dobro? Quando a vítima for menor de idade, ou seja, menor de 18 anos, ou quando ela tiver a capacidade dela de resistência diminuída. Suprimida, não, tá? Suprimida a gente vai falar lá na frente, mas quando ela tiver a sua capacidade reduzida, diminuída. Tudo bem. Tem uma outra majorante, uma outra causa de aumento de pena, mas aí a pena não vai ser aplicada em dobro, ela vai ser aplicada até o dobro. Tem diferença? Tem. Quando o legislador diz que a pena vai ser aplicada em dobro, ela não dá nenhuma liberdade para o magistrado, para a atividade judicial de decidir qual vai ser a majorante. É em dobro, é em dobro. A lei determinou. Quando a lei diz até o dobro, significa que o juiz tem essa margem de liberdade de fazer o aumento até o dobro, mas pode ser menor. E qual vai ser essa hipótese da pena ser aplicada até o dobro? Quando esse crime for cometido por meio da rede de computadores, ou seja, da internet, né? Ou quando ele for cometido por meio de uma rede social, ou quando for numa live, transmissão em tempo real. Nesses casos, a pena vai ser aplicada em dobro. Mas, toma cuidado, que o artigo traz uma exceção nesses casos de rede de computadores, rede social, ou então da transmissão em tempo real. Ele diz que a pena vai ser aplicada em dobro, e aí em dobro, e não até o dobro, se quem praticar
praticar o crime for o líder ou o organizador, o coordenador daquele grupo da rede social, daquele grupo de WhatsApp. Então, se ele for ali o chefe daquele grupo, o coordenador, o dono do grupo, a pena vai ser aplicada obrigatoriamente em dobro, certinho? Ok, vamos para a última observação agora. Lembra que eu falei para você gravar aquela coisa da capacidade de resistência, de entendimento diminuída e não suprimida? E por quê? Se a pessoa ela tiver a capacidade dela de compreensão completamente suprimida, a capacidade de oferecer resistência completamente suprimida, você concorda comigo que ela não tem condições sequer de se suicidar? Então, o legislador também pensou nisso. E ele diz que se o crime de incitação, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação for praticada contra quem não tenha nenhuma capacidade de oferecer resistência ou para quem por qualquer motivo, ainda que transitório, não tenha nenhuma capacidade de entendimento, de compreensão, nesse caso a gente não vai ter o crime do artigo 122, a gente vai ter a lesão corporal grave ou gravíssima ou a gente vai ter o crime de homicídio. E isso também se aplica se a vítima for menor de 14 anos, porque nesse caso o legislador entende que há uma presunção absoluta de que essa pessoa não tem capacidade de entendimento. Então, se eu falo para uma criança de 5 anos, pula ali da janela, que você vai criar asas na hora que você cair, eu não estou praticando o crime de incitação ao suicídio. Eu estou fazendo a pessoa se matar, eu estou praticando um homicídio, porque aquela criança ela não tem a capacidade de compreensão, de entendimento. Então, se isso é muito importante para você gravar, se for menor de 14 anos, ou se a pessoa tiver a capacidade de compreensão suprimida, ela não tiver nenhuma capacidade de entender, de oferecer resistência, a gente não vai ter o crime do artigo 122. A gente vai ter o crime de lesão corporal gravíssima, se esse for o resultado, ou a gente vai ter o crime de homicídio, se o resultado for morte.